Olá pessoal, muito bem-vindo a mais uma coluna tributária. Eu sou a professora Camila, a gente trata aqui de assuntos tributários e a gente ainda está naquela leva do Imposto de Renda 2023, sanando com vocês as principais dúvidas e abordando os principais temas. E no vídeo de hoje a gente vai tratar dos criptoativos. Importante, a gente vai observar as questões tributárias inerentes aos criptoativos. Como que a Receita vai observar estes valores, como que você vai informar se tem imposto de renda, se não tem, essas questões. Então, você que acompanha o Portal Contábeis, se gostar do vídeo, deixa aqui um like pra gente, compartilha, deixa seu comentário, deixa sua dúvida, porque é assim que a gente vai observando como é que tá o conteúdo aí com vocês. Vamos lá retomar com relação à aula de hoje. Criptoativos. Isso te obriga a fazer a declaração do imposto de renda? Primeira questão. Para que você esteja obrigado a informar o seu imposto de renda, você vai observar aquelas regras que a gente já conversou no nosso primeiro vídeo. As questões das regras de obrigatoriedade. Receber acima de 28.570, ter patrimônio acima de 300 mil, ter recebido rendimentos isentos e não tributados acima de 40 mil, aquelas regras que a gente já conhece. Com relação aos criptoativos, somente ter os criptoativos não te gera obrigatoriedade por si só. Você vai observar se você está incluído naquele contexto que a gente já conversou. Quando que você vai ter que informar os seus criptoativos? Quando você tiver acima de 5 mil reais em criptomoedas. Nós aqui no Brasil, a Receita Federal aqui no Brasil, ela não considera os criptoativos como investimento, e sim como bem. Lembra lá que a gente já tinha conversado que a característica das criptomoedas, ela não tem aquela característica de investimento, e sim de bem de patrimônio. Logo, você vai informar a sua posição lá na ficha de bens e direitos. Você vai informar a sua posição em 31/12/2022, o quanto que você tinha de saldo de criptoativos, de criptomoedas. Ok. Posto isso, a gente tem outras obrigações inerentes ao investidor de criptomoedas. O que a gente vai precisar analisar? Se você opera em exchange que está localizada aqui no Brasil, se você é residente, domiciliado aqui no Brasil e você opera, se você transaciona criptoativos em exchange aqui no Brasil, ela própria vai informar para a Receita Federal toda a sua movimentação, independente do valor. Então, observa, isso vai diferenciar muito a informação, como que ela vai chegar para a Receita Federal. Se você opera dentro do Brasil, a própria exchange tem a obrigatoriedade de informar isso para a Receita Federal. Isso foi instituído através da Instrução Normativa 1888 de 2019, IN 1888. Essa IN trouxe a obrigatoriedade de declarar os criptoativos. O que vai acontecer? Quando você opera exchange fora do Brasil, né, sem ser em domicílio tributário brasileiro, se você opera fora do país, você que é investidor, você que é o contribuinte no imposto de renda, você vai ter que fazer essa declaração junto lá na Receita Federal. Então, você vai acessar o portal da Receita Federal e vai preencher o formulário. Porém, entretanto, o que você vai observar? Para que você esteja submetido a fazer essa declaração, esse formulário, e entregar ele para a Receita Federal, você vai ter que observar duas situações. A primeira situação, que você opera em exchange fora do Brasil. Segunda situação, se o movimento daquele mês, ele ultrapassou 30 mil reais. Então, sempre analise isso. Tem que fazer essas duas perguntas, para ver se você tem que fazer ou não a declaração, o preenchimento do formulário junto à Receita Federal e submeter a entrega. Outro ponto, outro aspecto importante dos criptoativos. Você fez o lançamento lá na ficha de bens e direitos, informando a posição
do seu saldo em 31/12. Perfeito. Aí o próximo passo, se você teve ganho de capital. A gente falou no começo da aula que o criptoativo, que a criptomoeda, ele é considerado um bem, um patrimônio. Logo, ele está submetido às mesmas regras do ganho de capital. Como que vai funcionar o ganho de capital? Nós temos hoje uma isenção em transações cujo valor tenha sido abaixo de R$35.000 naquela operação. Então, se você operou com criptoativos e você teve lucros, porém essa transação não alcançou R$35.000 ao ano, você está acobertado pela isenção do imposto de renda. Ok? Porém, se você transacionou criptoativos, criptomoedas, acima de 35.000 e você teve ganho de capital, ou seja, você vendeu por um valor acima daquele que você comprou e essa transação durante aquele período, aquele mês, superou os 35.000, você vai submeter este lucro, este ganho de capital à tributação do imposto de renda. Até 5 milhões, a alíquota é de 15%. Como que você vai recolher esse DARF? Professora, como é que eu faço para fazer o pagamento desse DARF? Você vai baixar o programinha do GCAP lá na Receita Federal, vai colocar as informações que você daquela transação e vai emitir o DARF para pagamento. Depois que você fizer essa transação, você vai importar este arquivo do GCAP para o aplicativo, para o programa da Receita Federal do Informe de Rendimento Normal, a declaração de ajuste anual. Recapitulando a nossa aula de hoje. Se você opera dentro do Brasil, a própria Exchange do Brasil vai informar toda a sua movimentação. Você é obrigado a declarar na sua declaração acima de R$5.000. Operou fora de Exchange do Brasil, você vai acessar lá na Receita Federal o Sistema de Coleta Nacional, vai lá na aba de Serviços, Formulários, você vai preencher o formulário com as operações de criptoativos, de operações que você realiza fora do Brasil. A obrigatoriedade vai chegar em você caso você opere acima de R$30.000. Então é importante trazer esses conceitos para no momento da declaração do imposto de renda não gerar toda aquela dúvida que a gente acaba tendo, né? Entender que o criptoativo é considerado um bem, logo está submetido às mesmas regras do ganho de capital. E a IN 1888 de 2019 trouxe essa obrigatoriedade para o investidor que opera fora do Brasil e trouxe obrigatoriedade para as empresas que estão situadas no Brasil. Por quê? Porque elas têm que fazer essa declaração com relação a toda a movimentação do investidor que transacionou aqui dentro do Brasil. Espero que vocês tenham entendido como que vai funcionar a análise, a apuração e o recolhimento dessas criptomoedas, desses criptoativos, como que nós informamos isso na nossa declaração do imposto de renda, sempre observando a posição em 31/12, lá na ficha de bens e direitos, e caso você tenha ganho de capital, baixar o programa do GCAP, fazer a apuração, recolher o DARF e importar o arquivo do GCAP para a sua declaração de ajuste anual. Espero que tenha ficado claro para vocês. Deixe aqui seu comentário e a gente se encontra na próxima coluna tributária. Tchau, tchau!